Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar um novo sistema, né? O sistema nervoso. O sistema nervoso também, juntamente com o sistema endócrino, que nós fechamos na aula passada, ele é um sistema integrador. Né? Por que ele é um sistema integrador? Porque o sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, são eles que regulam o funcionamento de todo o corpo, todos os demais sistemas. Todos os demais sistemas, para eles funcionarem, são necessários, é necessária a participação do sistema nervoso e do sistema endócrino. Hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema nervoso, tá bom? Vamos lá? Bora ver. Sistema nervoso, cara, é muito bacana, né, esse sistema. Complexo. Olha aqui, ó. Vamos lá? Então nós vamos falar hoje sobre o sistema nervoso. Sistema nervoso. Vamos ver? Ok, turminha. Começando, hoje nós vamos falar, então, começando a falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. O que nós vamos falar sobre o sistema nervoso, né? Introdução, né? Nós sempre começamos o sistema, né, com um objetivo, né? Qual é o objetivo do sistema nervoso? Vamos ver aqui. Qual seria o objetivo do sistema nervoso? Tem um objetivo? Sim, ele tem um objetivo. E qual seria o objetivo do sistema nervoso? O objetivo dele é o quê? Ele é um sistema integrador, né? Ele é um sistema que faz o quê? Integração. Integração com todos os sistemas. Integração com todos os sistemas. Através de quê? Com todos os sistemas. Através de mensagens. Através de mensagens elétricas. Bom, através de mensagens elétricas. Vocês se lembram que o sistema endócrino, vocês estudaram, que o sistema endócrino, ele também é um sistema integrador. O sistema endócrino é um sistema que faz integração com todos os sistemas, só que através de mensagens químicas, ou seja, e essas mensagens são transportadas pelo sangue. Aqui as mensagens não são químicas, são mensagens elétricas, portanto são mensagens mais rápidas. Olha só, então, integração com todos os sistemas através de mensagens elétricas. O que são essas mensagens elétricas, pessoal? A mensagem elétrica é o quê? É o impulso. Essa mensagem elétrica é o que nós chamamos de impulso nervoso. Tá? O impulso nervoso é uma mensagem elétrica que desencadeia o quê? Uma resposta imediata. Quais são as células importantes do sistema nervoso, né? Quais são as células importantes desse sistema nervoso? Né? Tem várias formas. Tem várias formas de eu abordar esse sistema nervoso, né? Eu posso começar, por exemplo, a abordagem, né, começando em nível celular. Células importantes. Quais são as células importantes do sistema nervoso, né? Vocês sabem. A maioria delas vocês já sabem. Um é o quê? A célula nervosa,
A célula nervosa, que nós chamamos de quê essa célula nervosa, pessoal? Neurônio. Neurônio, não é isso? Neurônio. E nós temos o que, pessoal? As células da glia. Células da glia, que nós chamamos de gliócitos. Células da glia, que nós chamamos de gliócitos. Gliócitos. Bom, vamos começar a falar um pouquinho dessas células para poder, né? Porque eu preciso que vocês entendam o funcionamento dessa célula para poder explicar o sistema nervoso, tá bom? Vamos começar a falar então do quê? Do nosso neurônio, que é a célula nervosa, né? Neurônio. Bora ver? Neurônio. Bora ver aqui. Como é que seria esse neurônio? Vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho desse neurônio aqui, vamos explicar esse neurônio. Vamos lá? Bem simplificadamente aqui, pessoal. Então aqui nós temos o nosso neurônio, tudo bem? Resumidamente, quais seriam as partes desse neurônio? Nós temos essa parte aqui do neurônio, né? Que nós chamamos de quê? Dendritos. Dendritos, tá? Esses dendritos, pessoal, esse dendrito, eles têm a função de quê? A função de receber, né, o impulso, a informação nervosa, né? Então, o dendrito, ele recebe o impulso, nervoso, o estímulo nervoso. Ele recebe o estímulo nervoso, tudo bem? Esse dendrito aqui, então, ele recebe o estímulo nervoso e esse estímulo nervoso vai passar por onde? Pelo corpo celular. Nem sempre, nem alguns neurônios vai direto, nem passa pelo corpo celular. E aí desse dendrito vai para onde? Vai para o corpo celular. Corpo celular. Pois bem, deixa eu falar com vocês aqui. Corpo celular. Nesse corpo celular, a maioria das organelas estão nesse corpo celular, tá, gente? Então, a maioria das organelas celulares estão presentes nesse corpo celular. Por isso que esse corpo celular, ele é relacionado pelas funções, ele é responsável pelas funções, que eu chamo de funções V, G, tá? Ele está relacionado com as funções vegetativas. O que são funções vegetativas? São funções que mantêm o neurônio vivo. Mas, além disso, além dessas funções vegetativas, o corpo celular também está relacionado com a interpretação do estímulo. Tá? A interpretação do estímulo. Tá? A interpretação do estímulo. Tá ok? Bom, o que nós temos mais aqui, pessoal, desse neurônio? Nós temos essa estrutura. Essa estrutura que nós chamamos de quê? Bainha de mielina. Essa estrutura que nós chamamos de bainha
A bainha de mielina. A bainha de mielina. Essa bainha de mielina, pessoal, ela é um isolante elétrico. Portanto, ela é de natureza lipídica, tá? Essa bainha de mielina, ela é formada por um lipídio complexo chamado esfingomielina, tá? Então, essa bainha de mielina, primeiro, ela é o quê? Ela é lipídica. Olha aqui, ó. Ela é lipídica. Ela é lipídica. E todo mundo, você já deve ter estudado em bioquímica, e lipídio é o quê? Não é um bom condutor. Os lipídios não são bons condutores de quê? Elétricos, né? Eles são isolantes elétricos. Então essa é a função da bainha de mielina. Ela funciona como o quê? Um isolante elétrico. Ela funciona como um isolante elétrico. Agora, existem uns espaços aqui entre as bainhas de mielina, vocês estão vendo? Existem uns espaços aqui que ficam entre a bainha de mielina. Esses espaços entre a bainha de mielina, nós chamamos esses espaços de quê? De nódulo de Ranvier. Nós chamamos esses espaços de quê? Nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier, né? Entre esses espaços, nódulo de Ranvier. Entre esses espaços aí nós temos o nódulo de Ranvier, que está relacionado com o quê, pessoal? Com a velocidade. Esse nódulo de Ranvier está relacionado com a velocidade do impulso nervoso, tá? Se você quiser colocar, esse nódulo de Ranvier está relacionado com o quê? Com a velocidade da condução do impulso nervoso, esse nódulo de Ranvier. Mais na frente vocês vão entender isso. Bom, e uma outra parte importantíssima aqui do neurônio, qual é, pessoal? É o axônio. A outra parte importantíssima é o axônio, tá? O axônio. Deixa eu falar aqui sobre esse axônio com vocês aqui. Deixa eu falar um pouquinho bem rapidinho sobre esse axônio. Esse axônio, pessoal, está relacionado com o quê? Com a condução do impulso nervoso. O axônio, primeiro eu quero dizer para você que esse axônio é ele que forma os nervos. O sistema nervoso não tem os chamados nervos. Os nervos são formados por fibras axônicas. Então, o axônio está relacionado com a formação dos nervos, tá? E qual é a função dos nervos? Que é a função do axônio, né? Condução do impulso nervoso. Ele está relacionado com o quê? Com a condução do impulso nervoso. Tá certo, pessoal? Então, o axônio está relacionado com o quê? Com a formação dos nervos. Que está relacionado com o quê? Com a condução do impulso nervoso. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos falar sobre essa condução do impulso nervoso? Vamos lá. Condução do impulso nervoso. Vamos falar um pouquinho sobre essa condução do impulso nervoso aqui, pessoal. Eu quero dar destaque sobre o que? Essa condução do
impulso nervoso. Tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Bora ver. Condução do impulso. Condução do impulso nervoso. Como é que é isso, pessoal? Né? Como é que é isso? Condução do impulso. Essa condução do impulso nervoso, isso ocorre aonde? Né? Isso ocorre, é feita pelos axônios, essa condução do impulso. Olha só. A condução do impulso é feita pelos axônios. É feito pelo axônio. É feito pelo... A condução do impulso nervoso é feita pelo axônio. É feito pelo axônio. É feito pelo axônio. Como é que é o mecanismo disso? É feito pelo axônio. Como é que é o mecanismo disso? É isso que eu quero mostrar para vocês, como é que é o mecanismo. Então, vamos pegar aqui o axônio aqui. Ó. Vamos pegar aqui o axônio em diferentes momentos, para que eu possa explicar para você. Ó. Vamos pegar aqui o axônio. Em diferentes momentos. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Bom, olha o axônio aqui em diferentes momentos, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. O que é o normal de uma célula em relação aos íons sódio e potássio? O normal de uma célula, pessoal, é o sódio ser mantido de fora e o potássio mantido aonde? De dentro. Isso aqui que é o normal de qualquer célula, tá certo? Isso aqui que é o normal de qualquer célula. E isso acontece numa proporção em torno de quê, pessoal? De 2:1. Em alguns casos até de 3:1. 2 sódio de fora para 1 potássio de dentro. Por que isso? Para poder haver o equilíbrio osmótico entre o meio externo e o meio interno. Por quê? Dentro da célula está cheio de soluto. Então, o soluto que fica dentro da célula torna essa célula muito hipertônica, puxando água para dentro da célula. Se entrar água dentro da célula, principalmente célula animal, porque a célula vegetal tem parede celular, essa célula pode até explodir se entrar água demais. Então, se mantém o sódio de fora para poder haver o equilíbrio osmótico entre o meio intra e extracelular. Tá certo? Por isso tem que ter mais sódio. E essa diferença, pessoal, de concentração entre sódio e potássio, entre o meio extra e intracelular, torna a membrana, não só do neurônio, de qualquer célula, torna a membrana externamente polarizada positivamente. Está vendo aqui? Polarizada positivamente. E internamente polarizada negativamente. Tudo bem? Quando você tem o axônio polarizado positivamente de fora, negativamente do lado de dentro, nós falamos que esse axônio está polarizado. Nós falamos que esse axônio está polarizado. Bom, vamos interpretar. O que significa dizer que esse axônio está polarizado? Sabe o que significa? Que esse axônio, né? Esse aqui é o axônio, estou falando do axônio, que esse axônio, ele não está conduzindo mensagem elétrica nenhuma. Não está conduzindo impulso nervoso algum. Ele está em repouso, portanto,
Um axônio polarizado, nós estamos falando do quê? De um potencial Nós estamos falando de um potencial de quê, pessoal? De repouso. Nós estamos falando de um potencial de quê? De repouso. Se colocar um potenciômetro aqui, nós vamos ter o quê, pessoal? Menos 70 milivolts. Não tem mensagem elétrica nenhuma, não está conduzindo absolutamente nada. Porém, nós vamos criar uma situação para mudar isso, né? O que acontece, pessoal, quando esse axônio ele recebe um estímulo após o... Quem recebe, na verdade, é o dendrito. E esse estímulo é passado para cá, né? Na presença de um estímulo. Na presença de um estímulo, o que vai acontecer? É isso que os neurônios fazem, as outras células não fazem. O que acontece? Na membrana plasmática aqui, ó, desse axônio, quando acontece um estímulo, existem os gates, uns portões, que irão se abrir, permitindo a entrada de sódio e a saída do potássio. Acontece, pessoal, mas isso vai ser em todo o axônio? Não. Isso vai ser próximo ao estímulo. Então, próximo ao estímulo, sódio vai entrar e o potássio vai o quê? Vai sair. Qual é a consequência? Que próximo ao estímulo vai haver uma inversão da carga elétrica aqui. Está vendo aqui, pessoal? Por quê? Porque o sódio entrou e o potássio saiu. Então, o que nós temos aqui dentro? Aqui, ó, junto ao estímulo, o sódio entrou. E o potássio o quê? E o potássio saiu. E o potássio... Então, como houve a inversão entre o sódio e o potássio, houve a inversão das cargas. Isso junto ao estímulo. E o restante do axônio? O restante do axônio continua do mesmo jeito. O que é do mesmo jeito? Sódio de fora e o potássio de dentro. Tudo bem? Por quê? Porque se entrar todo o sódio no axônio de uma vez só, a célula seria inundada por água, que levaria essa célula até a destruição. Então entra aqui, ó, aqui junto ao estímulo. Acontece que essa inversão de carga aqui, pessoal, nesse momento aqui, vai excitar os portões que estão mais aqui à frente, que irão se abrir também, que também irão o quê? Que também irão se abrir. E aí o sódio entra e o potássio o quê? Sai. Qual é a consequência? Que você vai ter uma inversão de cargas aqui, ó. Vai ter uma inversão de cargas aqui. Por quê? Porque o sódio entrou aqui. E o potássio o quê? E o potássio saiu. O restante do axônio continua a mesma coisa. Sódio de fora, potássio de dentro. Tá vendo, pessoal? Então a inversão de carga estava aqui. Estava ou não estava? Agora pulou para onde? Pulou para aqui. Estão vendo aqui? Pulou para aqui. Bom, e essas cargas... Vem cá, professor. Já entrou o sódio aqui, agora entrou mais sódio aqui. Vai acabar entrando todo o sódio, que pode levar a célula à destruição. Não. Por que que não? A inversão de carga está aqui, tá? Não está. Quando ela pulou para cá, essas cargas que estão invertidas, elas vão desinverter pela ação do quê? Da bomba de sódio e potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Então, quando o estímulo pulou para cá, olha aqui, gente. O sódio vai ser bombeado para fora, tá vendo? Tá vendo? E o sódio vai ser bombeado para fora da onde? Todo o sódio de uma vez? Não, sódio por sódio. Da direita para a esquerda, estão entendendo? Primeiro esse aqui, depois esse aqui, ó, da direita para a esquerda. E o potássio bombeado. E o potássio bombeado para dentro. Tá vendo? E aí o que acontece, pessoal? A inversão de carga não está aqui? Vai excitar as cargas que estão na frente, que vão o quê? Vão inverter também. Porque o sódio vai entrar aqui na frente e o potássio vai o quê? Vai sair. Tá vendo aqui, ó? As cargas inverteram aqui. E essas cargas que estão invertidas? Bomba de sódio e potássio. O sódio vai sendo bombeado para fora, tá vendo? Carga por carga.
e o potássio vai sendo bombeado para dentro. Por isso que é chamado bomba de sódio e potássio. Então o estímulo que estava aqui pulou para onde agora? Pulou para aqui, né? O sódio entrou aqui e o potássio saiu, né? E aqui atrás o sódio foi sendo expulso, né? O sódio foi sendo bombeado para fora e o potássio bombeado para dentro. Tudo bem? Aqui nós temos o axônio polarizado, tá vendo? Cargas positivas tudo fora e negativo tudo aqui dentro. Com o estímulo começou a haver a inversão das cargas, ou seja, o axônio deixou de estar polarizado, e agora ele passa a estar o quê? O axônio, ele passa a estar o quê? Despolarizado. Mas o que significa isso? O que significa dizer que o axônio está despolarizado? Significa isso que ele não está em repouso. Dizer que o axônio está despolarizado significa dizer o quê? Que ele não está em repouso, que agora eu tenho o quê? Inversão de carga, agora eu tenho potencial de ação. Olha aqui, ó. Isso aqui é o impulso nervoso, gente. Não é a condução do impulso. Aonde essas cargas estão invertidas, isso aqui é uma mensagem elétrica, isso aqui é um impulso nervoso. Então, eu não tenho um potencial de repouso agora. Quando o axônio está despolarizado, eu passo a ter um potencial. Eu passo a ter um potencial de ação. Ou seja, eu tenho cargas invertidas, eu tenho um impulso nervoso, eu tenho uma mensagem elétrica, olha aqui, ó, sendo conduzida. Tá vendo? Ela está aqui, pulou para aqui e vai pulando até chegar no objetivo final, no destino final. Eu tenho um potencial de ação. Né? Aqui eu tinha o quê? Uma carga de menos 70 milivolts. Agora, se eu colocar o potenciômetro, eu tenho uma carga de quê? Mais 40 milivolts. Eu tenho uma mensagem elétrica ocorrendo aqui, um diferencial de potencial elétrico, tudo bem? O axônio polarizado significa o quê? Sem mensagem. Axônio despolarizado, o que significa? Tem uma mensagem que está caminhando, passando por ele. A função dele não é conduzir o impulso nervoso. Olha o impulso nervoso aqui, ó. Tudo bem? Isso é que eu chamo de quê? Potencial de ação, né? Eu tenho potencial de ação e não de repouso. Então, potencial de ação, pessoal, é o impulso nervoso. Então, olha só, vamos entender isso? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos entender isso. Ó. Vamos ver as considerações que nós temos que fazer aqui. Bora ver as considerações. Considerações. Vamos lá? Eu tenho várias considerações, pessoal, a fazer, né? Muitas considerações a serem feitas. A primeira consideração que eu quero fazer, e vocês têm que entender uma por uma, a primeira consideração que eu quero fazer sobre isso aqui é o quê? Que a condução nervosa, ou seja, a condução do impulso nervoso, é uma sequência de potencial de ação. A primeira, então, consideração é o quê? A condução nervosa, é uma sequência, a condução nervosa é uma sequência, é uma sequência de quê? Uma sequência de potencial. É uma sequência de um potencial Potencial de quê, pessoal? Potencial de ação.
Então, a condução nervosa é uma sequência de potencial de ação. Está vendo aqui o potencial de ação? Aonde inverteu essas cargas aqui, cada inversão dessa aqui é um potencial de ação. Olha o potencial de ação que não está aqui? Agora não pulou para cá? Agora não pulou para cá? Então, isso aqui não é uma sequência de potencial de ação? Não é isso? Então, primeira coisa, tá? Segunda coisa. A condução nervosa, ela é unidirecional no neurônio. Olha só. A condução nervosa no neurônio, deixar bem claro, não no nervo, né? A condução nervosa no neurônio é sempre o quê? Unidirecional. É sempre unidirecional. Ela é sempre unidirecional. Ela é sempre unidirecional. Ou seja, qual é o sentido da condução nervosa, pessoal? O sentido é sempre do dendrito para o axônio. No neurônio, sempre nesse sentido, do dendrito para o axônio, sempre nesse sentido, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, vamos lá? A condução nervosa é uma sequência de potencial de ação. Então, eu tenho um potencial de ação, agora tem um outro aqui, tem um outro aqui. É uma sequência. E qual é o sentido do impulso nervoso? Qual é o sentido que ele vai se deslocar no neurônio? Sempre ali, ó, do dendrito para o axônio. Sempre esse sentido, tá? Uma terceira coisa que é importante se falar. Após a passagem do impulso nervoso. Ó, aqui, o impulso nervoso está aqui, tá ou não está? Agora ele pulou para cá, pulou ou não pulou? Então, o impulso nervoso, o potencial de ação está aqui, pulou para cá. Após a passagem do impulso, o que vai acontecer com o axônio? As cargas vão o quê? Desinverter, não é isso? As cargas vão o quê? Desinverter. Você vai ter uma desinversão das cargas. Como é que eu chamo isso? Repolarização. O que significa isso? Ficar polarizado novamente. Aqui a carga não está invertida? Quando o potencial de ação pula para cá, essas cargas vão o quê? Desinverter. E aí esse pedaço vai ficar polarizado novamente. Como é que eu chamo isso? Repolarização. Então, olha só. Após a passagem do impulso, o axônio ele sofre uma repolarização. Após a passagem do impulso, o axônio sofre o quê? Uma repolarização. Olha aqui, o axônio está polarizado, tá ou não está? E agora, não despolarizou? Quando esse impulso pular para frente, o que acontece aqui? Né? Desinverte as cargas, ficando novamente polarizado. Como é que eu chamo isso? Repolarização. Tudo bem? Quarto. O que é o quarto? Essa repolarização ela é instantânea? Não, gente. Essa repolarização leva um tempo, né? Esse tempo gasto na repolarização nós chamamos de período refratário. Ó, o tempo gasto na repolarização é denominado
O tempo gasto na repolarização é denominado período. É denominado período refratário. Né? O tempo gasto na repolarização, ele é denominado período refratário. O que é o período refratário? É o tempo gasto para as cargas desinverter. Estão entendendo ou não? Então presta atenção, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Deixa eu explicar isso. Axônio polarizado, o que significa isso? Carga positiva de polarizado. Carga positiva de fora, carga negativa de dentro. Tudo bem? Significa em repouso. Quando vem o estímulo, o que acontece com essas cargas? Elas invertem. Aí o axônio está o quê? Despolarizado. Aquele pedaço que despolarizou, ele vai o quê? Repolarizar. O que é repolarizar? Ficar polarizado novamente. Agora, essa repolarização é instantânea? Não. Essa repolarização leva um tempo. Esse tempo para desinverter a carga, eu chamo de período o quê? Refratário. Então eu pergunto para você refletir, você me responder com a sua cabeça. No período refratário, como é que está o axônio? Polarizado ou despolarizado? É uma pergunta. No período refratário, o axônio, pessoal, ele está despolarizado. Por quê? Porque se tiver polarizado, não é mais período refratário. O período refratário não é o tempo gasto na repolarização, então a repolarização ainda está acontecendo. Quando terminar de acontecer, o axônio está polarizado. Entenderam isso ou não? A repolarização é carga por carga. Um sódio é bombeado para fora, depois o outro, depois o outro. Está entendendo? Então, no período refratário, ainda está sendo expulso o sódio, bombeado para fora, e potássio bombeado para dentro. Tudo bem? Bom, é importante você entender isso, por quê? Para que você entenda o próximo tópico que eu quero abordar, que é o seguinte, o quinto comentário. Qual é? É que no período refratário, um novo estímulo não será conduzido. Olha só. No período refratário, um novo estímulo. No período refratário, um novo estímulo não será conduzido. O novo estímulo não será conduzido. Como assim? No período refratário, o novo estímulo conduzido. Bom, vamos lá. Vamos explicar? Axônio está polarizado. Despolarizou. Tudo bem? Agora, vai levar um tempo para repolarizar. É ou não é verdade? Então, enquanto todas as cargas de sódio não forem expulsas, ou seja, enquanto não terminar essa repolarização, se chegar um novo estímulo, ele não pode ser conduzido. Por quê? A condução do estímulo não é a inversão da carga? Repetindo, a condução do estímulo não é a inversão da carga? Como é que uma carga pode ser invertida se ela já está invertida? Então tem que desinverter para depois o novo estímulo ser conduzido. Entenderam isso? Por isso que acontecem alguns fenômenos. Por exemplo, se está sentindo um cheiro, né, terrível, oh, que mau cheiro da porra. Passa um tempo, o cheiro desaparece. Já teve essa experiência? Aí você não está sentindo mais cheiro nenhum. Aí chega alguém depois, ali naquele ambiente que você está, e fala, caraca, velho, que mau cheiro é esse? Cagaram no mundo e não me avisaram. Aí você não está sentindo? Não. Como é que uma pessoa está quase morrendo e você não está sentindo? Sabe qual é a explicação? É que o estímulo do mau cheiro foi tão grande em você que as suas vias nervosas entraram em período refratário e os novos estímulos do mau cheiro não estão conseguindo passar, porque elas estão cheias.
O outro que a sua via nervosa não está lotada, chegou e já sente na mesma hora o inferno baixando aqui. Entendeu isso? Acontece com barulho, com som também, já viu? Quando você vai assistir um show, tem aquela caixona enorme lá da banda, que fica no palco, que é o PA. Pá! Que joga o som lá para trás. Eu, quando vou assistir o show, fico longe dessa porra, porque isso destrói o tímpano da gente. Mas então, no primeiro momento, o som chega até a levantar seus cabelos. No primeiro momento, incomoda muito aquele som muito alto. Mas logo, logo você se adapta. Por quê? O som já não vai incomodando, porque vai entrando em período refratário e vai diminuindo a intensidade ali, vai diminuindo a intensidade e você se acomoda. Se você, por exemplo, tem uma experiência muito interessante, que você fica olhando para uma luz, uma bola ali azul, intensa, brilhando, que cor? Você fala azul, que cor? Azul. Que cor? Caraca, azul, porra. Aí você vai olhando, de repente aquela bola azul fica preta. O que aconteceu? O estímulo foi tão grande que a sua via nervosa entra em período refratário e não tem condições de pegar os novos estímulos. Aí simplesmente a bola fica preta. Entenderam isso, pessoal? Uma outra coisa, pessoal. Uma outra coisa. Né? Uma outra coisa. A intensidade do estímulo a intensidade do estímulo, não interfere na velocidade de condução do mesmo. Pera lá, deixa eu explicar isso. Como é que é isso? Eu não entendi não, professor. É o seguinte, se eu tocar com delicadeza aqui na sua mão, o estímulo vai aqui, ó, pelo nervo, vai para o plexo cervical e vai lá para o cérebro e você sente que está sendo tocado com delicadeza. Se eu tocar com brutalidade, tá uma bolsominion desgraçado, ali, o que vai acontecer? O estímulo vai lá para o plexo e avisa para o seu cérebro que alguém está querendo arrancar seu couro ao vivo. E a velocidade de condução é mais rápida? Não, é a mesma. Se você tocar com delicadeza ou tocar brutalmente, a informação vai chegar no seu cérebro, no mesmo neurônio, com a mesma velocidade. Então como é que um dói e o outro não dói? Porque o receptor cutâneo é diferente. Você tem um receptor que recebe estímulos delicados. E você tem receptores cutâneos que recebem estímulos brutos, para dor. As terminações nervosas é para dor. Aí você tem outros receptores cutâneos, de Masner, Vater-Pacini, um sente pressão, outro sente textura, delicadeza, e o outro sente dor. O dor geralmente são as terminações livres. Mas a velocidade é o quê? A mesma. Isso no mesmo neurônio. Tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, tudo bem? Uma outra coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês é o chamado limiar de excitação. Limiar de excitação. O que é limiar de excitação? Anota aí, pessoal. O que é isso? O que é esse limiar de excitação? É o estímulo mínimo necessário mínimo necessário. É o estímulo mínimo necessário para que ocorra o quê? Para que ocorra um potencial de é o estímulo mínimo necessário
necessário para que ocorra o quê, pessoal? Um potencial de ação. Um potencial de ação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se vocês entenderam essas partes aqui, para que eu continue. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Obrigado, Ana. Vamos lá. Vamos lá. Cadê minha parte? Cadê? Tudo suave, ótima aula. Vamos ver. O que é isso aqui, gente? Pode repetir o que é, o quê? Calefação, não. Caraca, tem pergunta pra caramba aqui. Judeu, gelo. Uai. Ah. Tem pergunta aqui não, pô? Aqui. Cadê aqui, ó? Cadê? Não tem pergunta nenhuma? Visão tarefas. Peraí, deu problema aqui. Cortana. Não estou conseguindo ver. Espera ainda. Não é isso que eu quero. Pergunta, eu não estou vendo as perguntas não, gente. Tem pergunta nenhuma? Somente aqui, assim. Deixa eu ver. Tem pergunta nenhuma, não? Então vamos para frente. Bom, ok? Continuando aqui, pessoal. Vamos lá então. Bora continuar. Condução do impulso nervoso, eu acho que eu expliquei. Bom. Agora, tudo isso que eu falei foi sobre os neurônios, né, gente? Tudo que eu falei aqui foi sobre os neurônios. Agora eu quero falar sobre as células da glia. O que é essas células da glia? Ou também chamada de gliócitos, né? Os gliócitos. 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 Os gliócitos, pessoal, são as células da glia, tá? Quais são esses gliócitos? Os gliócitos são quem? Nós temos os astrócitos, nós temos os oligodendrócitos, nós temos a chamada célula de Schwann, nós temos a micróglia.
nós temos a micróglia. Né? São os gliócitos. Esses gliócitos, pessoal, eles trabalham auxiliando o neurônio. E como é que eles auxiliam os neurônios? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, como é que eles fazem isso. Né? Por exemplo, vamos lá? Você tem, por exemplo, a microglia não, o astrócito. Astrócito. São células que ficam em volta, são células satélites que ficam em volta do neurônio, né, trabalhando junto com o neurônio. Por exemplo, o que esse astrócito faz, pessoal? O astrócito ele retira nutrientes do sangue e leva para o neurônio. Então, o que ele faz? Ele alimenta o neurônio. O astrócito, ele alimenta o neurônio. Ele alimenta o neurônio, está relacionado com a nutrição do neurônio. E o astrócito também faz uma outra coisa, pessoal. Ele dá uma sustentação física. Ele sustenta esse neurônio. Estou falando de uma sustentação física, né? Ele vai manter esse neurônio onde tem que ficar. Às vezes, quando o neurônio morre, o astrócito entra no lugar dele, tá certo? Uma outra célula, né? A célula de Schwann. Uma outra célula. A célula de Schwann. A célula de Schwann. Essa célula de Schwann, pessoal, essa célula de Schwann está relacionada com o quê? Formação da bainha de mielina. Está relacionado com a formação da bainha de mielina. Está relacionado com a formação da bainha de mielina, a célula de Schwann, formação da bainha de mielina. Tá certo? Uma outra célula é o oligodendrócito. Oligodendrócito, essa outra célula aqui, pessoal, o oligodendrócito. Está relacionado com o que também, pessoal? Essa célula, né? Também está relacionado com a formação da bainha de mielina. Também. Está relacionado com a formação da bainha de... Também está relacionado com a formação da bainha de mielina. Quer dizer que a célula de Schwann e os oligodendrócitos, todas as duas estão relacionadas com a formação da bainha de mielina? Sim, sim. Só que a célula de Schwann está relacionada com a formação da bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Já os oligodendrócitos estão relacionados com a formação da bainha de mielina do sistema nervoso central, que vai ser o objeto do nosso estudo. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tá bom? E a microglia, né? E a microglia
Tudo são gliócitos. A microglia são macrófagos, pessoal. A microglia são o quê? São macrófagos. São macrófagos do sistema nervoso central, né? São macrófagos do sistema nervoso. Ou seja, quando você tem uma célula danificada, uma célula parasitada, ela vai lá e fagocita. Você está vendo que essas células ficam em volta do neurônio, ajudando, né, o trabalho do neurônio, né, ajudando a vida do neurônio? Por isso que antigamente essas células eram chamadas de células satélites, porque elas ficam em volta aqui do neurônio, ajudando, né, a vida, o funcionamento do neurônio. Tá bom? Isso aqui são o quê, pessoal? Os gliócitos. Então, quais são as células importantes do sistema nervoso? Neurônio, que é a principal, e os gliócitos, né, que funcionam como essas células satélites em volta, que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Continuando. Continuando. Bom, classificação dos neurônios. Bora classificar os neurônios. Classificação dos neurônios. Vamos ver isso? Classificação dos neurônios. Bora ver. Como é que é a classificação dos neurônios, pessoal? Bora ver? Classificação dos neurônios. Bora ver. Olha, classificação dos neurônios. Tudo bem? Como é que são classificados os neurônios? Tem esse aqui, que tem um axônio com vários dendritos. Esse axônio é chamado de multipolar. Como é que é chamado esse axônio? Ele é chamado de multipolar. Pessoal, como é que é esse axônio multipolar? Não é isso? Esse tipo de axônio, falei errado, tipo de neurônio. Esse aqui é o mais comum dos neurônios, tá? Ele é o mais comum. É o mais comum dos neurônios e ele possui vários dendritos. É o mais comum. Ele tem o quê? Um axônio. E ele tem o quê? Ele tem vários dendritos. Tá vendo? Então é um neurônio que tem um axônio com vários dendritos, tá certo? Esse neurônio aqui, pessoal, é classificado como neurônio bipolar. Bipolar. Né? Esse neurônio, ele é muito comum, ele é muito comum aparecer na condução dos estímulos sensoriais. É um neurônio que está muito relacionado na condução dos estímulos
Condução dos estímulos sensoriais. Condução dos estímulos o quê? Sensoriais. Nesse neurônio, o que nós temos, pessoal? Um axônio, não é isso? E um dendrito, né, em oposição. E um quê? E um dendrito. Tudo bem? Isso aqui é o quê? O neurônio o quê? Que nós chamamos de bipolar. E nós temos o outro aqui, o outro neurônio, que é o neurônio que nós chamamos de quê? Nós chamamos de pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar. Como é que é isso aqui, pessoal? Esse pseudo-unipolar. Ele possui uma fibra que funciona parte como dendrito, parte como axônio, tá certo? Ele tem uma fibra que funciona parte como dendrito, vírgula, né? Fibra que funciona parte como dendrito, vírgula, parte como axônio. Parte como o quê? Como axônio. Então, esses aqui são os tipos de neurônio. Nesse pseudo-unipolar, pessoal, como é que a condução nervosa ocorre, não é? Dendrito, corpo celular e axônio, né? Às vezes acontece esse pseudo-unipolar, pessoal, nem passar pelo corpo celular, sabe? Da parte de dendrito já pula direto para o axônio, sem passar pelo corpo celular, tá bom? Bom, vamos lá? Continuando? Então, eu acho que você já tem noção de neurônio, né? Como é que funciona o neurônio. E agora, eu quero trazer uma outra coisa para vocês aqui. Mais uma coisinha. Bora ver. Vamos lá? Mais uma coisinha aqui. Agora eu quero falar sobre sinapse nervosa. Quero falar também sobre o que nós chamamos de quê? Sinapse nervosa. A sinapse nervosa, pessoal, ela pode ser elétrica, e ela pode ser o quê? Química. Ela pode ser elétrica e ela pode ser o quê? Química. E essa sinapse nervosa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela não é comum, ela é mais rara, tá? Né? Nessa elétrica aqui, ela é mais rara no ser humano, por exemplo. Né? Ela é menos comum. É a menos comum. Tá certo? É menos comum. E na sinapse elétrica existe há um contato entre as células. Existe um contato entre as células, tá bom, pessoal? A sinapse elétrica é a menos comum e nessa sinapse elétrica, que mais? Né? Existe um contato entre as células. Na sinapse química, pessoal, a sinapse química, ela é a mais comum. Geralmente esse aqui que acontece, olha, é a mais comum, tá certo? E outra coisa, não há contato entre as células.
Uma outra coisa. There isn't. Não há contato. Não há contato entre as células. Não existe contato entre as células. Então, as células não se tocam? Não. Aqui nós vamos ter a participação do quê, pessoal? Dos neurotransmissores. Aqui nós temos a participação dos participação dos neurotransmissores. Tudo bem? Se esse aqui é o mais comum, é essa sinapse química que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar essa sinapse química. Vamos lá? Sinapse química. Bora ver isso. Vamos dar uma olhada na nossa sinapse química. Sinapse química. Vamos precisar de 2 neurônios aqui então. Vamos ver. Para poder mostrar a sinapse para vocês. Vamos ver. Nesse neurônio aqui, vamos pôr uma bainha de mielina. Vamos lá, pessoal? Bom, aqui nós temos 2 tipos de neurônios, né, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos 2 tipos de neurônio. Aqui nós temos neurônio. Esse aqui é um neurônio que nós chamamos de neurônio mielínico. Neurônio mielínico. O que é um neurônio mielínico, pessoal? Olha, é o neurônio que tem a bainha de mielina. Não é verdade? Como ele tem a bainha de mielina, como é que o impulso nervoso, pessoal, vai passar? Lembre-se que a bainha de mielina é um isolante elétrico. Então, o impulso nervoso, ele tem que passar como, pessoal? Dando o quê? Dando salto. Estão percebendo? Então, a condução do impulso aqui, ele é o quê? Ele é saltatório. Portanto, ele é mais rápido, não é? Então, aqui nós temos uma condução. Então, a condução nervosa aqui nós temos uma condução. A condução nervosa aqui, ela é saltatória, uma condução ao salto. Saltatória. Portanto, a condução nervosa aqui, ela é mais o quê? Ela é mais rápida. Ela é mais o quê? Ela é mais rápida, tudo bem?
Agora, esse outro neurônio não tem baía de mielina, tá vendo, gente? Nem todo neurônio tem baía de mielina. Significa o quê? Que a condução nervosa vai ser conduzida ao salto? Não. A condução nervosa vai ser conduzida continuamente, mas sem ser ao salto. Ou seja, não é correndo, ela é mais lenta. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de neurônios. Trata-se de um neurônio, o quê? Amielínico. Amielínico. Neurônio amielínico. Neurônio amielínico. O que é o neurônio amielínico? Que não tem baía de mielina. Então a condução não é saltatória, não é isso? É uma condução contínua. É uma condução sem o quê? Sem saltos. Portanto, é uma condução mais lenta. Agora, qual é o tamanho do salto? O tamanho do salto, quando é saltatório, depende do quê? Do nódulo de Ranvier, entenderam? Quanto mais distante um nódulo Ranvier de um outro, maior é o salto, estão entendendo? O salto vai sendo ali pelos nódulos de Ranvier. Quanto maior a distância de um nódulo Ranvier para o outro, maior é o salto, maior é a velocidade. Isso significa o quê? Que a condução nervosa em neurônios diferentes, a velocidade são diferentes? Sim, são diferentes. Tem neurônios que são mais rápidos e tem neurônios que são mais lentos. Os neurônios sem baía de mielina, eles são mais lentos. Por isso que tem doenças degenerativas que vai destruindo a leucodistrofia da baía de mielina. É uma doença ligada ao sexo. Depois de uma certa idade, a criança vai perdendo, vai havendo a destruição da baía de mielina da criança. A criança é normalzinha, vai perdendo os movimentos, perdendo capacidade de andar, perdendo capacidade de falar, e a doença vai evoluindo, levando até a morte. Porque a baía de mielina vai sendo destruída. Qual é o problema de destruir a baía de mielina? Estímulo que tem que ser conduzido rápido, começa a ser conduzido muito lentamente. Aí os órgãos deixam de funcionar corretamente. Tudo bem? Bom, agora como é que o estímulo passa de um neurônio para um outro neurônio se não existe contato entre essas células? Tudo bem? Quando o estímulo chega aqui, olha, gente, quando o estímulo chega aqui no final do axônio, existe vesículas secretoras de neurotransmissores aqui, ó. Os neurotransmissores são jogados aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Quando chega aqui no final do axônio, existe vesícula secretora de neurotransmissores. Então, você tem um axônio aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tem um axônio aqui. Deixa eu explicar. O que é isso aqui? Isso aqui é o axônio. Isso aqui é o axônio, tudo bem? E esse axônio, a ponta final do axônio, ele fica perto de quem, pessoal? Quem é que está do outro lado aqui? Quem é que está do outro lado aqui? Olha só. Do lado de cá eu tenho quem? O dendrito. Tá vendo? Do lado de cá eu tenho quem? Do lado de cá eu tenho o dendrito. Tá vendo? O axônio, pessoal, né, conduz o impulso nervoso. Quando o impulso nervoso vai chegando aqui no finalzinho do axônio, as vesículas secretoras que estão aqui, existem vesículas secretoras, né, que são estimuladas, e ele joga o que, pessoal? As secreções aqui, ó. Você sabe que secreções são essas? Neurotransmissores. E o dendrito, olha aqui, ó, ele tem receptores para esses neurotransmissores. Tá vendo? Qual é a consequência? A informação elétrica que está aqui no axônio foi passada através desses neurotransmissores para o dendrito. Entenderam? Foi passado para o dendrito. Então, isso aconteceu através do quê, pessoal? O que nós temos? Através dos chamados neurotransmissores.
Através dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são isso aqui, ó, pessoal, né? Que são jogados aqui. Olha o que eles fazem. A informação que está chegando no axônio é passada pelo dendrito. Por isso que a informação sempre é do axônio ali para o dendrito. Por quê? De um neurônio para o outro neurônio. Por quê? Só o axônio tem vesícula secretora de neurotransmissores. E só o dendrito tem receptores. Então essa informação pode ser ao contrário? Não. Não, porque o dendrito não secreta neurotransmissores. E o axônio? Não tem receptores. Professor, pois não. Que neurotransmissores são esses? Cara, são vários. Inclusive alguns que a gente nem conhece, mas sabe que existe, mas não conhece. São vários. Vamos ver alguns? Vamos ver alguns neurotransmissores aqui? Olha só. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver alguns neurotransmissores aqui, ó. Vamos ver? Alguns neurotransmissores. O mais comum deles, qual é? Acetilcolina. Acetilcolina. Tá? A própria adrenalina, né, pode funcionar também aqui, ó. Lina. Serotonina. Serotonina. Dopamina. Dopamina. Endorfina. Endorfina. Tá certo, pessoal? Olha só, tudo isso são neurotransmissores. A acetilcolina, né? Atua tanto na via simpática como parasimpática. A adrenalina só atua na via o quê? Simpática. A serotonina, pessoal, ela atua, é um neurotransmissor que atua muito no sistema nervoso central. Quando ela está em baixas taxas, quando as taxas de serotonina são muito baixas, tá? Isso causa o quê, pessoal? Quando a taxa de serotonina no indivíduo fica muito baixa, causa a chamada depressão endógena. Causa o quê? Depressão. Depressão endógena. O que é a depressão endógena? Produzido por você mesmo. Você pode entrar no estado de depressão porque uma tragédia acontece na sua vida, algo que te deixa muito triste, te deixa deprê. Mas existe aquela depressão que é química, que é um nível de quê? Serotonina. Você sente a vida é um fardo para você. Você tem tudo, você tem amor, tem carinho, seus pais te adoram, seus avós te adoram, você tem amigos, você estuda em boa escola, você viaja. Você tem tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo, mas sua vida para você sente que é uma tragédia. O pai fica puto, né? O pai fala, porra, filho, eu não tive nada disso, trabalhei igual um louco para te dar o do melhor e agora você fica essa palhaçada, vou curar essa merda agora. É corriol sintol. Aí lá vai aquele cavalo, aquele monstro querendo partir o filho no cacete, achando que ele é ingrato, que ele está com frescura. Não é isso. Pode ser um desequilíbrio químico, pode ser que os níveis de serotonina dele estão muito baixos. Então, antes de você querer partir o seu filho na porrada, achando que é frescura, tem que levar para um psiquiatra, para um médico, para poder avaliar. Porque se o nível de serotonina ficar muito baixo, a depressão é tão violenta que a pessoa pode fazer uma loucura, pode até se matar. Ah, Jesus te ama. Falar para um cara que está com depressão endógena, Jesus me ama, então eu vou encontrar com ele. Bah! Não, você tem que tratá-lo, isso é coisa de médico, não é coisa espiritual. Você leva, trata, entra com a medicação, a serotonina sobe e a pessoa recupera a sua vida normal, tá bom? Olha só, dopamina. Dopamina é uma coisa que dá muito prazer. Você já viu esses chocolatras, essas pessoas que são loucas por chocolate? Tem pessoa que não come chocolate, né? Tem uma transa com chocolate, pega o Prestígio e vai despindo ele. Pará. Qual é a lógica da pessoa ser tão louco por chocolate? É que algumas pessoas que quando comem chocolate estimulam muito a liberação de dopamina, que dá uma sensação de prazer muito grande. Agora, a dopamina, quando os níveis no sistema ficam muito baixos, está muito relacionado, sabe com o quê, pessoal? Vocês já ouviram falar da doença chamada Parkinson?
nem me lembro se escreve assim, Parkinson, né? Parkinson é aquela doença degenerativa, progressiva, que a pessoa vai perdendo os movimentos do corpo. Muhammad Ali também teve isso, vai perder, começa devagarzinho, a mãozinha tremendo, aí começa a tremer. É uma doença. Essa é a doença degenerativa progressiva e está muito relacionada com os níveis de quê? De dopamina. Na verdade, ali na chamada substância negra ali do sistema nervoso, que tem alteração naquela substância negra, o que leva aos níveis de dopamina muito baixos. Então, você tem um tratamento, é subir essa dopamina. E essas pessoas que têm doenças degenerativas progressivas têm que ser afastadas de trabalhos estressantes, de estresse. O estresse é uma coisa pavorosa para pessoas que têm essas doenças degenerativas progressivas, tá? O mal de Parkinson, tá? E a endorfina. Pessoal, a endorfina é um analgésico. Ela tem um papel de um analgésico poderoso, tá certo? É um analgésico. E também torna o cérebro, aumenta a agilidade cerebral. A endorfina também aumenta a agilidade cerebral. Né? Aumenta a agilidade cerebral. Que tipo de ser humaninho que precisa muito de agilidade cerebral? Vocês que vão prestar concurso, que vão passar, que vão decidir a vida dele. Ah, professor, onde que eu compro essa miséria dessa endorfina? Aonde que você compra? De graça. Como que eu posso conseguir isso? Fazendo exercício físico. Quando você faz atividade física, estimula o seu sistema nervoso a liberar o quê? Endorfina. Endorfina é morfina produzida para você. É uma morfina. Morfina, quando é que você dá morfina para um paciente? Não é quando está com aquelas dores monstruosas? Paciente com câncer, em fase terminal, você não dá morfina. Você produz morfina. Essa endorfina é uma morfina que você produz. E isso deixa o seu cérebro mais ágil? Sim. Deixa o seu cérebro mais ágil. Então, fazer exercício físico, mesmo falar, não tenho tempo, tirar 15 minutos, 10 minutos que seja por dia, pessoal. Fazer uns abdominais, fazer uns polichinelo, dar porrada, pá, pá, no saco, 10 minutos, pá, gritando, né? Sai vestibular, pá, sai Covid. 10 minutinhos você produz uma endorfina legal, toma um banhozinho, vai deixar seu cérebro legal, porque você tem que fazer no seu dia a dia, tá certo? E além disso, tem também um outro hormônio, quando você usa os músculos, um outro hormônio chamado irisina, que ajuda muito na regulação do seu sistema imune. Então o exercício físico também ajuda o seu sistema imunológico a ficar mais ágil. Em dias de Covid, cara, um sistema imunológico que funciona bem é fundamental. Tá certo, pessoal? Tá aqui, tá bom? Isso aqui são os neurotransmissores, tá bom? Bom, e agora, pessoal? Dito isso, falando sobre esses neurotransmissores, vamos ver aqui vamos dar uma olhada aqui na classificação do sistema nervoso. Bora ver? Vamos dar uma estudada aqui na classificação do sistema nervoso. Classificação do sistema nervoso. Classificação do sistema nervoso. Bom, classificação do sistema nervoso. Classificação do sistema nervoso. Eu vou deixar esse título aqui para a próxima aula e vamos ver as perguntas que vocês têm aqui agora. Vamos ver. Pessoal aí da produção, pode me ajudar aqui, por favor? Que eu não estou sabendo aqui procurar. Eu não estou sabendo procurar aqui as perguntas dos alunos, que deve estar tendo, né? Eu tampo aqui, para te proteger. Eu deixei a máscara ali. Eu coloquei F5. Mas isso aí é do outro professor, tá vendo? Isso aí eu achei. Aí quando eu fui procurar a minha... Nenhuma perguntinha?
Ah, pera. Não, tá aqui. É daqui para baixo? Ah, vamos lá. Professor, onde é que o álcool vai atuar na degeneração da célula nervosa? Meu querido, para mim explicar isso aqui tem uma função biológica e uma função química, tá? De uma maneira resumida, esse álcool, ele atrapalha na condução do impulso nervoso. Algumas conduções ficam mais lentas, tá certo? E o álcool, ele, com o passar do tempo, ele tem uma função degenerativa, ele vai causando bagunça no sistema nervoso, de tal forma que você pode, inclusive, ter, à medida que a doença ela vai progredindo, porque o alcoolismo é a doença que vai progredindo. A última fase dela é a fase de delírio tremens, onde a pessoa tem delírios, visões, alucinações. Muitos pacientes relatam a presença de baratas subindo pelo corpo ou de anãozinhos circulando em volta. Aí você vê o cara bêbado lá chutando, sai daqui, sai! E sai pisando. Quem vê de fora pensa que é o demônio. Olha lá, o cara está vendo o demônio. Não é demônio. Nessa terceira fase é chamado delírio tremens, porque ele tem delírios e treme. Porque a condução nervosa dele é toda atrapalhada, o que leva a alucinações, tremores no corpo. É uma doença pavorosa, tá, o alcoolismo. E existe um fator genético poderoso nessa doença, viu? Do alcoolismo. Existe o quê? Um precedente genético, tá? Tem pessoa que nunca vai se transformar num alcoólatra. Por quê? Porque não tem a característica genética para desenvolver esse vício. E tem pessoas que com pouco estímulo, já se transformam em alcoólatra e pode desgraçar a vida. E o alcoolismo não tem cura, viu, pessoal? Algumas pessoas conseguem se educar. Falam, não, eu não posso beber. Ponto. Se você pegar uma pessoa que era alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, que é alcoólatra, mas consegue, que está 10 anos sem beber, você pergunta, e aí, quanto tempo? Ele fala 10 anos, 6 meses, 10 anos, 6 meses e 2 semanas. Tem que contar dia a dia. Ele não pode beber. Uma gotinha de álcool na boca já desanda tudo, tá? Professor, onde o álcool vai atuar na degeneração da célula nervosa? Ele pode atuar, inclusive, pessoal, danificar a bainha de mielina, tá? Na sinapse, ele também interfere na sinapse, na condução nervosa. Sara Mendes de Souza, excelente aula, melhor impossível. Muito obrigado, Sarinha, você é muito generosa. Andressa, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Tiago, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos, gente, pela gentileza de vocês. Deixa eu ver. Não, aqui já não é minha, não. Professor, tem algum meio para diminuir? Não. Minha parte é só isso mesmo. Ué, cadê, cara? Eu acho que é só aquelas perguntas mesmo, né? Bom, por mim então é isso. Não tem mais pergunta. Um abraço para vocês. Semana que vem nós vamos falar agora, semana que vem, da classificação do sistema nervoso, tá? Aí nós vamos falar sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Agora vai ser a parte da fisiologia mesmo, tá bom? Obrigado, fica com Deus, valeu!